Bem-vindos ao nosso Crônicas de Castelhano. Eu sou Evaldo da Assunção, sou médico aposentado e escritor em atividade. Essa crônica que vamos apresentar é a de número 5 e nela eu abordo o tema vícios e maus hábitos. Foi escrita em agosto de 2019 e publicada nessa ocasião. Agora, 5 anos passados, né? Aliás, 7 anos passados já, né? Ela me parece bastante atual e até necessitando alguns acréscimos. Então, vamos apresentá-la, esperando que vocês aproveitem bem desse tema. E o tema é vícios e maus hábitos. Em que pese a semelhança entre vícios e maus hábitos, há entre eles uma razoável distância. Hábitos são atitudes que se tomam com frequência, muitas vezes de forma pouco consciente. Faz-se aquilo porque se está habituado. Daí o seu nome, ou porque dá prazer, alivia tensões, proporciona gratificações. Ou tudo isso junto. Contudo, existem os bons e os maus hábitos. Os bons hábitos, né, são saudáveis e não causam prejuízo algum a si próprio, tampouco aos outros, mas os maus, mesmo causando algum grau de satisfação ou prazer à pessoa, suas consequências são sempre danosas para ela e para as pessoas próximas e também para o meio ambiente. Uma diferença fundamental entre vícios e maus hábitos está na liberação de seus domínios, da libertação dos seus domínios. Os maus hábitos quase sempre podem ser excluídos através de educação e autocontrole, que pode ser feito sozinho ou com a ajuda eficiente e persistente de alguém, um profissional, um amigo, um familiar. Já os vícios quase sempre são acompanhados de alterações na homeostasia da pessoa, criando dependência química que dificulta a sua eliminação. Em comum entre vícios e maus hábitos está o fato de que seus portadores quase sempre negam peremptoriamente que os têm. Nosso corpo tem um equilíbrio bioquímico e várias substâncias, como por exemplo os neurotransmissores, são essenciais para inúmeras funções do organismo. Vícios como o tabagismo, o alcoolismo e a drogadição levam ao organismo substâncias químicas que lhes são nocivas, impedem ou substituem a ação desses transmissores. O sistema bioquímico do viciado fica dependente daquelas substâncias e sua falta irá provocar-lhe reações desagradáveis, até mesmo limitantes. Somando-se a essa ação química os efeitos psíquicos euforizantes, estimulantes ou tranquilizantes que também provoca, estabelece a dependência de difícil superação. Sabes que a sensibilidade das pessoas às substâncias viciantes é bastante variável. Algumas possuem uma condição genética mais resistente, levando algum tempo de uso para que tais produtos as tornem viciadas. Outras já são bem mais sensíveis e, com algumas poucas experiências, já se tornam totalmente dependentes. Portanto, é prudente e muito importante que ninguém faça uso experimental de nada desse tipo, pois uma simples brincadeira, mesmo sendo por poucas vezes repetida, numa pessoa mais sensível, pode causar-lhe enorme dano por toda a sua vida. Como já foi dito, raramente um viciado se reconhece como tal. A maioria nega e diz que aquilo é só um hábito, do qual consegue se livrar facilmente na hora que o desejar. O problema é que eles nunca querem, e assim vão se afundando no mau hábito até chegar à condição de viciados. E como tal, só com cuidados profissionais e com muito e penoso trabalho
Em alguns casos é possível livrar-se desse mal. Infelizmente, nem todos o conseguem. Maus hábitos e vícios não se referem somente ao uso de substâncias químicas, mas também a diferentes formas de comportamento, como principalmente a utilização de equipamentos eletrônicos, que são também capazes de produzir alterações bioquímicas e psíquicas, que igualmente geram dependência de difícil superação, já podendo mesmo ser entendidos como vícios. Jogos eletrônicos e telefones celulares são hoje os mais fortes competidores da morfina, da cocaína, da maconha e assemelhados. Não é por acaso que eles acostumam estar associados. O vício em jogos eletrônicos, desde junho de 2018, consta na 11ª Classificação Internacional de Doenças, chamada CID, tendo nela sido incluída pela Organização Mundial de Saúde e sendo descrita como um padrão de comportamento persistente ou recorrente, que pode se tornar tão intenso que torna a preferência sobre outros interesses da vida. Ou seja, a gratificação proporcionada por esses jogos é equivalente àquela dada pelos estupefacientes aos viciados em drogas. Há pessoas que se isolam do mundo, trancam-se em seus quartos e neles passam dias sem alimentar adequadamente, nem sair para nada, desvairadamente mergulhado nos jogos eletrônicos. De modo análogo, isso vem acontecendo com os telefones celulares, os chamados smartphones, já havendo inclusive uma denominação médica oficial para essa verdadeira doença psíquica, nomofobia. Usada pela primeira vez na Inglaterra, esse nome é formado a partir da frase no mobile fobia, que significa pânico pela privação de um telefone móvel. Naquele país, entre os jovens de 18 e 24 anos, 76% já sofrem desse mal. Hoje, no Brasil, 88,9% da população acima de 10 anos de idade já possui um telefone celular. 90,2% desses proprietários são mulheres, 87,5% são homens. As principais causas dessa situação vêm, primeiro, da tecnologia cada vez mais atrativa e disponível. Segundo, da multiplicação das redes sociais, captando cada vez mais seguidores ávidos de constante atualização, a maioria sem um senso crítico para separar o que é boato do que é verdade. E terceiro, a cultura do imediatismo. Nós vivemos numa época que todo mundo quer tudo rapidamente e de uma maneira fácil de se pegar. Então, isso atrai bastante, né, o telefone celular como meio de comunicação. Consequências dessa dependência já estão sendo muito bem estudadas e identificadas, como tal, distúrbios de sono, problemas de saúde mental, depressão e ansiedade generalizada, e até mesmo a dificuldade de relacionamentos interpessoais, especialmente intrafamiliares. A fixação nos celulares é tamanha que as pessoas perdem o contato com outras pessoas a nível pessoal. Além disso, são afetados por preocupações excessivas, como por exemplo, a necessidade constante de verificar mensagens para saber o que está acontecendo nas redes sociais e também as condições da bateria do aparelho, que quase sempre está sendo recarregado. No Brasil, acredita-se que em torno de 60% da população já sofre de algum grau de nomofobia. Basta observar nas ruas, nos transportes coletivos,
nos restaurantes e cinemas e até mesmo em nossas casas, para se ter a certeza de que este já é um grave problema de saúde pública e para a convivência social. O nomofóbico geralmente apresenta alteração de personalidade e de humor, irritabilidade constante, baixa tolerância à frustração, impulsividade, aversão às regras, apresentando atitudes irresponsáveis e até agressivas, especialmente quando de alguma forma alguém tenta afastá-lo do seu aparelho. Com isso, relacionamentos são comprometidos e até rompidos. Pessoas são demitidas do seu emprego, estudantes têm acentuada queda de aprendizado, pessoas são atropeladas por estarem cruzando as ruas, fixadas nas suas conexões, né? Ou com motoristas que desobedecem às leis, dirigindo e falando ao celular. Sem dúvida, essa é uma situação bastante preocupante e que tende a se agravar, especialmente porque os fabricantes e comerciantes, por razões óbvias, não têm o menor interesse em que se façam campanhas educativas. Pelo contrário, estão sempre apresentando seus novos produtos com novas qualidades, com novas vantagens, atraindo cada vez mais novos nomofóbicos. É preciso que pensemos nisso com muita seriedade e tranquilidade, para que esse problema não aumente e não crie muitas situações desagradáveis entre pessoas que se relacionam. Se você gostou desse meu novo programa e dessa crônica que eu acabei de apresentar, por favor, dê o seu gostei, né, pois isso ajuda bastante a valorizar o nosso canal nesse programa. E também lhe convido para se inscrever no nosso canal, né, para receber comunicações de novos vídeos nele colocado. No final mesmo dessa apresentação tem lugar para você se inscrever. E mais um convite. Conheçam os muitos outros vídeos que eu já tenho nesse mesmo canal. Tem muita coisa interessante, assuntos diversos e atuais, né? E que eu tenho certeza que você poderá gostar de assisti-los. Até a próxima crônica e tudo de bom para vocês.